Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Física e nesse vídeo eu vou falar sobre o princípio de Arquimedes. Considere que eu tenho aqui um recipiente com água e bem aqui eu tenho um bloquinho. Esse bloquinho está preso a um dinamômetro. O dinamômetro é um instrumento que mede força. Para este caso, o dinamômetro indica que o peso do bloquinho vale 100 newtons. Todo mundo já deve ter percebido que quando você coloca um objeto na água, ele aparenta ser mais leve. Isso é explicado pelo princípio de Arquimedes. Acompanhe comigo. Aqui está o nosso objeto, ele está agora imerso na água e o peso marcado pelo dinamômetro agora é de 80 newtons. Esse pelinho aqui é o que nós chamamos de peso aparente. Observe que existe uma diferença entre o peso real e o peso aparente. Isso acontece porque quando o objeto está imerso, o fluido exerce sobre ele uma força para cima, que nós chamamos de empuxo. De tal forma que o empuxo ele vai ser igual ao peso real, P, menos o peso aparente, P'. Em termos de unidade, nós temos que o empuxo também vai ser dado em newtons, porque trata-se de uma força. É uma força devido à diferença de pressão. Observe, eu tenho aqui uma pedra imersa em um fluido e a pressão que o fluido faz na parte de baixo é maior do que a pressão que ele exerce na pedra na parte de cima. Isso porque, pelo princípio de Stevin, quanto maior a profundidade, maior é a pressão. O fato de existir uma diferença de pressão faz com que no objeto atue uma força resultante de baixo para cima. E essa força resultante é o que nós chamamos de empuxo. Para este nosso exemplo, nós temos então que o empuxo ele vai ser igual ao peso real, que é 100 newtons, menos o peso aparente, que é 80. Isso aqui vai ser igual a 20 newtons. Você também pode entender o empuxo como sendo o peso do líquido deslocado. Observe, aqui mais uma vez está o nosso recipiente com água. Note que a água está até na borda. E aqui continua o nosso bloquinho de 100 newtons. Eu vou descer o bloquinho e colocar ele dentro do recipiente com água. Olha o que acontece. Está aqui o nosso bloquinho agora dentro do recipiente, só que quando ele entrou aqui, o que aconteceu? A água transbordou e ela caiu nessa nova vasilha aqui. O que é interessante, se você pegar essa água que transbordou e pesar ela, você vai ver que o valor do peso desse fluido que foi deslocado é exatamente igual ao empuxo. Ou seja, o empuxo ele é o peso do fluido que foi deslocado. Para esse nosso exemplo aqui, o empuxo vai ser igual a 20 newtons. Né? É só lembrar que é o peso real menos o peso aparente. Muito bem, mas nós sabemos que peso é igual a massa vezes a gravidade. Então eu vou substituir. Empuxo é igual a massa vezes a gravidade. Entretanto, a massa ela é igual a densidade vezes o volume. Então, onde tem massa, eu vou escrever densidade do fluido, obviamente, vezes o volume. Vou chamar de VL, que é o volume do líquido que foi deslocado. Esse daqui, tá bom? Vezes a gravidade. Essa daqui é uma outra forma de você calcular o empuxo. Note que o empuxo ele é proporcional à densidade do fluido, ou seja, quanto maior a densidade, maior vai ser a força de empuxo. É por isso que é mais fácil você nadar na água salgada, porque a densidade da água salgada é maior do que a densidade da água doce. No caso do Mar Morto, por exemplo, a densidade lá é tão grande devido à presença de sal, que faz com que o empuxo seja tão alto que você não consegue afundar. Eu tenho aqui mais uma vez o nosso recipiente com água e ele está em cima agora de uma balança e eu vou colocar um bloquinho aqui e ele vai ficar flutuando na água. Observe, aqui está o nosso bloquinho, ele está flutuando e eu quero que você note isso daqui. Ó. A marcação da balança ela não mudou, continua sendo exatamente a mesma. Por quê? Ao colocar o objeto aqui, ele deslocou essa certa quantidade de água e um objeto flutuante desloca um peso de fluido igual ao seu próprio peso. Ou seja, se a massa desse bloquinho aqui for de 1 kg,
A massa dessa quantidade de água que foi deslocada também vale 1 kg, por conta disso daqui. E aí eu quero que você observe 3 situações. Quando o empuxo for igual ao peso, empuxo maior do que o peso e empuxo menor do que o peso. No caso do empuxo igual ao peso, a força que atua para cima ela é igual à força que atua para baixo. Logo, nós não temos força resultante. E o objeto ele vai permanecer parado. É o que acontece, por exemplo, no submarino. Quando ele está paradinho no mar é porque a força-peso ela é igual à força de empuxo. Já quando o empuxo for maior do que o peso, que é o que nós temos aqui, aí nós vamos ter uma força resultante para cima. Isso faz com que o objeto comece a subir. Em contrapartida, se o empuxo for menor do que o peso, nós vamos ter uma força resultante para baixo e o objeto ele vai afundar. Para finalizar, eu quero resolver com vocês esse exercício. Um bloco de gelo flutua na água. Que porcentagem do volume total do bloco permanece imersa? Ou seja, eu quero saber qual é a porcentagem desse volume aqui que está imerso. Considere a densidade do gelo como sendo 0,9 gramas por centímetro cúbico e a densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico. A primeira coisa que a gente tem que observar é que o gelo está flutuando, ou seja, a força-peso ela é igual à força de empuxo. Sendo assim, eu vou anotar isso. Ó. Empuxo é igual ao peso, mas quem é o empuxo é a densidade da água vezes o volume imerso, que é quem a gente quer descobrir, esse volume aqui, ó, vezes a gravidade. Isso aqui é igual ao peso do gelo. Só que quem é o peso do gelo é a massa do gelo vezes a gravidade. E aí a gente já vê que a gravidade cancela com a gravidade, restou que a densidade da água vezes o volume imerso é igual à massa do gelo. Só que ninguém vai achar ruim se eu escrever a massa do gelo sendo assim, ó. Massa do gelo é igual à densidade do gelo vezes o volume do gelo. Então eu tenho que a densidade da água vezes o volume imerso é igual à densidade do gelo vezes o volume do gelo. E aí eu concluo que o volume imerso é igual à densidade do gelo sobre a densidade da água vezes o volume do gelo. Para finalizar, eu vou substituir valores. Volume imerso é igual a densidade do gelo, vale 0,9, dividido pela densidade da água, que vale 1, vezes o volume do gelo. Daí eu concluo que o volume imerso é igual a 0,9 volume do gelo, ou seja, o volume imerso é igual a 90% do volume do gelo. Aqui é a nossa resposta. E assim concluímos mais uma aula. Muito obrigado pela atenção. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!